Olha, a noite de hoje promete emoções para muitas torcidas por conta da rodada do Campeonato Brasileiro, na parte de cima como na parte de baixo da tabela. E eu começo pela parte de baixo. Ontem tivemos uma vitória até certo ponto surpreendente do Corinthians sobre o Vasco de virada 4-2, um resultado que nas contas deixa o Corinthians livre da questão do rebaixamento e o Vasco numa situação muito delicada. Primeiro eu vou falar das contas. No levantamento feito desde a época em que o Campeonato Brasileiro passou a ter 20 equipes nos pontos corridos, a maior pontuação de um time rebaixado foi do Coritiba em 2009, e aliás um campeonato bem semelhante ao atual, com uma disputa muito acirrada na parte de cima da tabela. E o Coritiba caiu com 45 pontos. Foi o máximo que um time rebaixado conseguiu. Para vocês terem uma ideia, recentemente tivemos time caindo com 36, 37 pontos. Em 2021, o Grêmio caiu com 43. E em 2020, que foi um outro campeonato bem semelhante ao atual, Fortaleza e Vasco terminaram empatados com 41 pontos. O Fortaleza escapou, o Vasco caiu por conta do saldo de gols. Então dá para ter uma ideia de que com mais de 45 pontos, um time escapa. E o Corinthians chegou agora aos 47. Por outro lado, o Vasco fica numa situação delicadíssima. 42 pontos, com um jogo a mais que os demais, sendo que na próxima rodada, domingo, joga com o Grêmio lá em Porto Alegre. Então é um jogo em que o Grêmio entra em campo favorito. Grêmio lutando na parte de cima, buscando uma recuperação, lutando aí por uma vaga na Libertadores, e o Vasco com a corda no pescoço. Lembrando que hoje tem Bahia e São Paulo. O empate do Bahia, que tem 41 pontos, já o tira da zona do rebaixamento. Já faz com que o Bahia se iguale ao Vasco, mas ele passa pelos critérios de desempate. O Goiás com 35 pode ser rebaixado amanhã no jogo contra o mesmo Grêmio, e aí já ficaria só uma vaga aí para ser discutida entre os que correm o risco da queda. Santos e Fluminense, o Santos tem 43 pontos, podendo ir a 46, o Fluminense já anunciando aí que vai poupar jogadores. E o Cruzeiro é o outro time que o Vasco ainda está de olho, tem 44 pontos, joga só amanhã contra o Atlético Paranaense. Para vocês terem uma ideia do perigo que o Vasco corre, o rebaixamento pode ser concretizado no domingo, quando o Vasco enfrenta o Grêmio. O Vasco vai entrar em campo com 42, se perder, chega no máximo a 45. E a essa altura, o Cruzeiro vencendo o Atlético Paranaense vai estar com 47, o Santos vencendo o Fluminense vai estar com 46. Ficaria só o Bahia nessa briga direto contra o Vasco, sendo que o Bahia vencendo o São Paulo já vai a 44, e no fim de semana pega o América Mineiro, podendo ir a 47. Então, realmente, a situação do Vasco ficou delicadíssima depois dessa derrota em casa que ninguém esperava. Mas hoje à noite tem a parte de cima da tabela: Palmeiras 63, Flamengo 63, Botafogo 62, correndo por fora o Atlético Mineiro com 60. Flamengo e Atlético Mineiro é um confronto direto, e é um confronto, é um clássico que já decidiu até mesmo o título do Brasileirão em 1980. No confronto direto, o Flamengo tem mais vitórias que o Atlético. E quando a gente fala de jogos decisivos, não só em finais, mas em jogos eliminatórios, o Flamengo leva a melhor sobre o Atlético 5-3. O que isso significa? Nada além de estatística, mas é um ponto que a torcida sempre leva para o campo, para o jogo, e conta com essa estatística aí, com esse retrospecto favorável, mas é um jogo imprevisível, até porque o Flamengo não tem o Pulgar, que é um jogador fundamental no esquema de jogo atual do Flamengo. Já o Botafogo vai trocar a estrela por um triângulo vermelho, porque vai torcer para o América Mineiro segurar o Palmeiras e vai torcer para o Atlético Mineiro segurar o Flamengo. Então o Botafogo hoje é um time mineiro, o Botafogo que enfrenta o Coritiba rebaixado, deve vencer, deve voltar a vencer no Brasileirão, mas ainda fica na dependência dos resultados de Palmeiras e Flamengo. E o Palmeiras tem uma molezinha em casa contra o América Mineiro. O América Mineiro não tem jogado mal não, mas é um time já rebaixado, enfim, eu realmente acho muito difícil
que provoque uma surpresa contra o Verdão. Acho que a briga pelo título vai ser prorrogada ainda pela próxima rodada e até mesmo para a última, porque, na minha opinião, Palmeiras, Flamengo e Botafogo entram como favoritos nos jogos de hoje à noite. Prometem emoção e a gente amanhã fala sobre eles. Deixe o seu like, compartilhe, deixe o seu comentário, liga o sininho aí para as notificações. Estou esperando por vocês, é sempre um prazer falar com todos. Um abraço.